A pedidos aí da instituição Finca, a faculdade, onde a minha estagiária Elisiane cursa Engenharia Civil, nós vamos gravar aqui um podcast para a Lise apresentar para vocês o relatório de estágio e aí falar para vocês tudo que ela aprendeu aqui trabalhando na empresa durante esse período de estágio. Tudo? Tipo assim, tintim por tintim? Tudo. Não vai dar, não. É muita coisa. Tem bastante coisa mesmo. Mas a gente separou aqui, os melhores momentos, os melhores serviços, as melhores tarefas para falar o que a Lise faz aqui no escritório, qual que é a rotina de trabalho. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito aí, inclusive, com esse relatório de estágio que ela vai apresentar. Mas antes de a gente começar, vamos nos apresentar aqui. Meu nome é Cleison Orlando, eu sou engenheiro civil e fundador aqui do canal Mestre da Obra, onde a gente compartilha aqui na internet muito conteúdo aí sobre engenharia, arquitetura e construção civil. E tenho também a minha empresa de engenharia, na qual a gente presta serviços aí de assessoria para bancos e outras instituições. O que tange aí a avaliação de imóveis, medição de obras e análises de processos e projetos de financiamento imobiliário. E aqui na empresa, a Lise cuida de tudo isso para a gente. Ela que é a pessoa responsável por controlar todos esses serviços. E já que estamos falando dela, Lise, se apresenta aí para nós, para o pessoal que assiste o canal Mestre da Obra e para os seus amigos, alunos aí de faculdade que estarão assistindo esse vídeo mais tarde. Oi pessoal, meu nome é Elisiane, eu curso Engenharia Civil na Faculdade Finca Vilhena e eu vou falar um pouco para vocês do que eu faço na empresa. Vou citar uns pontos mais importantes porque é muita coisa para poder falar tudo para vocês. Então eu vou citar uns pontos mais importantes que é o que eu mais faço na empresa e que eu acho mais importante frisar eles. Por exemplo, a medição de obra. É o serviço que a gente faz para poder fazer a liberação da parcela do financiamento para o cliente. Como começa esse processo? A gente recebe um e-mail do banco com a ordem de serviço para a gente poder iniciar o processo. Primeiro a gente tem que entrar no sistema da Caixa para a gente poder baixar a documentação do serviço referido. Verificar se a documentação está toda correta para que a gente possa dar continuidade no serviço. A documentação estando correta, a gente marca com o cliente a vistoria para poder ser feita, que no caso o engenheiro irá na obra, que é essa pessoinha aqui. Ou outros que tem aqui na empresa também, não sou só eu de engenheiro aqui na empresa. Fazer a vistoria e manda as fotos para mim poder fazer a aferição dos serviços que já foram concluídos na obra. Aqui só um adendo. O banco ele fornece para a gente já formulários padrões do que ele quer que a gente faça. Então, a gente só vai lá, faz uma vistoria, eu mando essas informações e aí, nesses relatórios padrões que o banco fornece, a Lise insere essas informações, né, as fotos da obra e faz ali a aferição do que foi medido, do que foi evoluído no período. É isso? Isso, certinho. E aí acontece o quê? Eu tenho que emitir o Perfui High, não é? Exatamente. Aí você emite o Perfui High e manda para o banco. O Perfui High é o relatório de acompanhamento de evolução da obra, tá? É o nome do relatório que a gente envia para o banco. É o relatório que fala, olha, banco, a obra desse cliente aqui evoluiu 27% nesse mês. Então, você pode liberar aí 27% do contrato dele na conta dele para ele poder continuar a obra. Por isso que a gente chama medição de obra. A gente está medindo a evolução da obra no período. Tá, e no caso eu fazendo essas aferições dos serviços que já foram finalizados e evoluídos na obra. Antes da finalização, o engenheiro responsável, ele verifica se foi feito corretamente. Se estiver tudo correto, ele assina e eu finalizo enviando para os bancos para poder ser liberada a parcela para o cliente. E aí, qual mais serviço você faz, Lise? Avaliação de imóveis. Fala um pouco de avaliação de imóveis. Como que a gente faz a avaliação de imóveis aí para os bancos? É quase o mesmo processo da medição, mas a questão da parte da documentação. O banco nos envia a ordem de serviço do serviço referido, a avaliação de imóvel. A gente entra no site da Caixa, Habitação, para poder baixar a documentação do imóvel. Estando tudo correto, às vezes acontece nessa parte a documentação não está correta. Aí no caso a gente gera uma PEPT no próprio sistema. O que é uma PEPT? Pendência de elaboração de peça técnica. É uma pendência que a gente informa para o banco falando, olha, não dá para a gente fazer esse serviço porque o processo está errado, está faltando alguma documentação, tem pendência no processo. Isso, às vezes, a maioria das vezes é por falta de documentação.
ou porque esqueceu de colocar alguma informação em alguma documentação, aí a gente solicita que essa pessoa faça essa correção. Depois dessa correção, o cliente ou correspondente soluciona a PEPT no sistema e anexa a documentação corrigida. A gente verifica novamente se está correta a documentação. E estando correta, a gente marca a vistoria com o cliente para poder ser feito. Nesse caso, o imóvel já vai estar pronto. Lembrando, ele já construiu com recursos próprios. O processo de construção desse tipo de imóvel, de avaliação, ele não passa pelo banco. O cliente constrói com recursos próprios e depois vai vender para alguém e esse alguém vai comprar com o dinheiro do banco. Então não tem por que a gente acompanhar a obra ou medir a obra. A gente só vai lá para avaliar o imóvel. E o que é avaliar o imóvel? Primeiro, é determinar o valor de mercado desse imóvel, quanto que ele vale, qual que é o valor de comercialização dele, até porque o próprio imóvel é a garantia, então o banco precisa ter certeza de que o valor do imóvel vai cobrir a garantia do que ele está emprestando, porque senão já pensou, a gente chega lá para avaliar o imóvel e descobre que ele vale 100 mil, mas o cara está querendo financiar 150 mil. A gente não vai, o banco não vai fazer essa negociação, ele não vai fazer esse financiamento. Então esse é o principal motivo da gente ir lá avaliar o imóvel. E claro, também tem as questões, os requisitos mínimos aí que o banco exige que o imóvel tenha. Por exemplo, questão de acabamento, questão de impermeabilizações e outros detalhes mais que inclusive você pode acessar aqui o site meslaw.com/material gratuito e baixar o meu livro. Se você não sabe, eu sou autor do livro Guia Interativo Construções Financiadas. E esse livro é basicamente um manual aí do financiamento imobiliário brasileiro, onde eu falo tudo que você precisa saber para conseguir aprovar os seus processos de financiamento. Desde a simulação do financiamento lá no site do banco, da Caixa, qualquer outro banco, até mesmo a contratação e a finalização desse processo de financiamento. Para todos os tipos. Construção em terreno próprio, aquisição de terreno em construção, avaliação de imóveis, análise de projetos, enfim, todos os serviços, todas as formas de se comercializar um imóvel através de financiamento, você aprende aqui no meu livro Guia Interativo. Fica a dica aí para os seus amiguinhos, colegas de classe aí da Elisiane, obrigatório, hein? Baixa aí meu livro e leia, porque vocês vão aprender muita coisa, talvez até um pouco aí do que a Elisiane já sabe a mais que vocês. Verdade. Finalizado aqui então o meu jabazinho, a Liz vai finalizar aí sobre a avaliação, como que finaliza o processo. A gente vai, faz a vistoria e aí, como é que funciona? O engenheiro manda as fotos para mim poder fazer o laudo. Nesse caso, a gente tem que fazer a avaliação do imóvel. No sistema da Caixa, o cliente ou o correspondente já informa para a gente um valor estimado que esse imóvel valerá. Às vezes, no caso, quando a gente faz a avaliação, o valor chega aproximado do que o cliente nos informa para a gente. Às vezes não chega aproximado. No caso, às vezes o valor fica menor ou maior do que o cliente é informado. Acontece muito isso, né? O pessoal vai lá no banco e fala pro gerente, gerente, eu quero financiar minha casa, ela vale 200 mil, me dá dinheiro aí, me dá 200 mil aí. Na verdade, não 200 mil, né? Porque o banco só financia 80% do valor do imóvel. Então, no caso de 200 mil, ele vai liberar só 160. Isso. Certo? Mas a gente vai lá avaliar esse imóvel. E acontece muito isso, da gente chegar lá para avaliar o imóvel que ele falou que vale 200 mil, a gente avalia por 180, 150, às vezes até 160, que seria os 80% do que ele quer, né? E acontece muito isso. Então, o banco sempre vai usar como referência o valor que a gente, que a nossa empresa, que no caso a Liz informar, porque é ela que faz os laudos de avaliação aqui no escritório, a gente só confere e assina, tá? E então o valor que a Liz informa lá no laudo de avaliação é o valor que vale para os financiamentos aí que a gente analisa. Eu posso falar sobre a questão do modelo estatístico? Claro, explica para o pessoal aí como que é feita uma avaliação. Tem todo um estudo estatístico. Inclusive tem uma NBR que trata só sobre esse assunto de avaliações, que é a NBR 14653, a NBR de avaliação de bens. Então, tem toda uma técnica, não é qualquer pessoa que pode avaliar imóveis. Muitas pessoas acham, inclusive, que quem avalia imóveis são corretores. Mas não, os corretores, eles fazem a negociação, eles cuidam dos trâmites negociais ali, de uma comercialização de um imóvel. Agora, eles podem apenas opinar, né? O corretor, como ele tem conhecimento de mercado, ele pode opinar o valor de mercado dos imóveis. Agora, o profissional técnico que pode, legalmente habilitado, determinar o valor de mercado de imóvel são somente engenheiros civis e arquitetos. Eu tenho certeza que você, aluno de engenharia e arquitetura, não sabia disso. E eu vivo disso há muitos anos aqui com a minha empresa. Então, explica aí, Liz, como que é feito na técnica uma avaliação de imóveis, desde o início ali, coletar os dados e tal. Como que funciona? O primeiro passo seria você
Falando da região de Vilhena, você iria procurar dados relacionados ao que você está avaliando. Ou seja, casas, né, eu vou avaliar uma casa, então eu procuro dados de casas, né, semelhantes àquela que a gente quer avaliar. A gente chama isso de dados amostrais, são amostras. É um estudo estatístico, então a gente coleta amostras para fazer esse estudo estatístico. Coletando os dados, você vai colocar na planilha, que é uma planilha do Excel, todos os dados que você coletou relacionados ao imóvel que você está avaliando. Também você irá colocar as informações do imóvel que você estará avaliando. E nisso você irá montar o seu modelo estatístico. Essas informações que a Lizzy fala são o quê? São as características. Então, por exemplo, eu quero avaliar uma casa. Essa casa ela tem um terreno de 300 metros quadrados, ela tem 70 metros quadrados de área construída, ela tem um padrão de acabamento do normal alto, ela tem um estado de conservação ruim, porque ela é uma casa velha, ela tem uma idade aparente de 20 anos ou de 1 ano. Enfim, a gente pega todas as informações, né, a gente chama isso de variáveis do imóvel, e inclusive a gente pega essas variáveis também dos dados amostrais que a gente coletou. E aí, com os dados amostrais que a gente coletou, a gente faz o estudo estatístico que se chama inferência estatística. E para isso a gente usa software de engenharia para fazer esse estudo. Como que é, Liz, esse estudo? A gente vai montar um modelo. Um modelo estatístico. Isso, estatístico. São vários, tipo assim, como é que eu vou explicar para vocês? No software que a gente usa, ele gera vários modelos relacionados a quanto vale esse imóvel. Você terá que ver um modelo melhor para poder você avaliar esse imóvel. Mas nisso você terá que ver várias questões relacionadas. E o que determina o que é um modelo melhor? A NBR 14653. Por isso existe uma norma que fala sobre isso. Porque quando a gente faz uma conta estatística, a gente tem centenas de resultados. Mas aí, qual resultado que a gente vai escolher que melhor representa aquilo que a gente está estudando? Aí a gente segue as orientações da NBR 14653 ou do meu curso, onde eu te ensino a fazer isso. A gente tem um curso chamado Mestre Fiscal de Banco, onde um dos módulos desse curso se chama Avaliação de Imóveis por Inferência Estatística, o módulo 6. E nesse curso, nesse módulo, eu te ensino aí todo esse processo de avaliação de imóveis, que é inclusive contratado aí para os bancos. Inclusive o meu certificado do meu curso vale para contratação de bancos. Então se você é estudante de engenharia ou arquitetura e um dia pensa em abrir uma empresa para prestar serviços de engenharia e arquitetura para bancos igual a minha, você vai precisar do meu curso ou de outro curso aí que tiver disponível. Mas recomendo fazer o meu, porque o meu é o melhor de todos, tá? Porque os bancos, eles exigem que você apresente um certificado de curso de inferência estatística com no mínimo 20 horas aulas. O nosso tem 25. Então, o nosso tem 25, atende aí a maioria dos bancos. A maioria não, todos os bancos praticamente. Tá joia? Então, esse é o conhecimento técnico que você precisa ter para fazer a avaliação de imóveis. E mais uma vez, a Liz também sabe, está na frente de você, colega, amiguinho aí, estudante de engenharia e arquitetura que ainda não foi atrás de um estágio qualificado, hein? Então procure um estágio, procure trabalhar. Porque só faculdade, garanto para você que não vai te ajudar a ser um grande profissional. Para você ser um grande profissional, você tem que começar a ralar desde cedo. Fica aí também o sermão, hein? E agora, Liz? Você tá olhando pra mim? Porque serve pra você também, rapaz. Ah, tô dizendo. Mas eu já tô fazendo, eu já tô aprendendo, já tô correndo atrás. A Liz está bem à frente. A Liz sabe muito. O conhecimento que a Liz tem, que adquiriu aqui no escritório trabalhando com a gente, eu garanto que 99% dos profissionais do mercado não têm esse conhecimento. Tanto questões técnicas quanto questões meramente básicas ali do que se trata o mercado imobiliário, por exemplo. E agora, eles vão falar de quê? Vamos falar de qual outro serviço que você faz? Análise de projetos. Análise de projetos. Então, fala aí. O que é uma análise de projeto? Análise de projeto é o seguinte: o cliente do banco ele quer construir e ele quer dinheiro emprestado para começar essa construção. Ele não tem dinheiro para construir tudo a obra. O que ele faz? Ele faz um projeto, prepara uma documentação padronizada, inclusive, do banco, que também tem lá no meu site para baixar na página de material gratuito. Tem a planilha de financiamento, que é a planilha de contratação individual. Não, planilha de construção individual, que é a planilha que o cliente usa aí para apresentar a proposta de financiamento. Então, ele manda para a gente, para o banco, na verdade, ele manda para o banco essa documentação, os projetos, as planilhas, e aí o banco, ele não sabe analisar. O gerente ele vai pegar aquele projeto e ele fala assim, uai, eu não sei nada disso. O que o banco faz? Não, antes de ir para o gerente, manda para o nosso engenheiro credenciado, a nossa empresa especializada em análise de projetos. A gente, a Liz. Então, o banco manda para a gente esse processo e aí é outro serviço que a Liz faz. Ela analisa essa documentação, tanto os projetos para saber se os projetos estão corretos, por exemplo, respeitando afastamentos, recuos, Código Civil,
questões técnicas de engenharia, se for o caso. E aí, se tudo estiver correto, inclusive a documentação orçamentária, cronograma físico-financeiro, tudo isso a Lise analisa. Se isso tudo estiver correto, de acordo, aí a gente aprova, né? A Lise emite um laudo falando para o banco, olha banco, pode financiar essa obra aqui, esse projeto aqui que está tudo certo, vai ser uma benção aqui essa obra, você vai ganhar muito dinheiro em cima desse cliente que vende esse financiamento de juros aí, é assim que funciona. Aí a gente vai, aprova esse projeto e aí o cliente começa a obra. E aí veja que é um ciclo. A gente aprovou esse projeto de análise, daqui 2, 3 meses vai começar a obra, certo? E aí daqui 2 meses a gente vai voltar lá na obra para fazer o quê? A medição da obra, porque essa obra é financiada. Então tem que ter esse acompanhamento nosso também para a liberação do dinheiro conforme todo esse processo que foi analisado e aprovado pela Lise. Vai lá, hein? Isso aí, respeita essa menina aqui, ela sabe muito mais do que você imagina. Fala aí, Lise, o que você faz e como que é os processos de análise? O que você aprendeu aqui na empresa sobre os processos de análise? Olha, eu aprendi coisa que eu nem sabia. Olha, geralmente quando a gente aprende, a gente não sabe, né? Sem graça. Tá. Como que funciona esse processo de análise de projeto? Também tem o mesmo processo do início que os outros. A gente recebe a convocação da ordem de serviço do banco, a gente tem que fazer... Nesse caso é um pouquinho diferente. A gente tem que analisar a documentação. Analisando a documentação, se tiver algum problema relacionado ao projeto, os complementares... Alguma exigência que não cumpra do banco, porque o banco ele tem as exigências dele quanto ao projeto. Por exemplo, piso da lavanderia tem que ter impermeabilização, tem que ser impermeável, ou seja, tem que ter uma cerâmicazinha. É o que a gente mais encontra. É o erro que mais encontra. Afastamento de janelas também é outro erro muito comum. Por exemplo, a grande maioria das pessoas acha que o quê? A janela, quando está de frente para a divisa do terreno, tem que estar afastada 1,5 m. Beleza, está certo. Mas se tiver de lado, então, não precisa, não tem nada que fala que não pode. Não, tem sim. No Código Civil fala que a distância mínima de uma janela perpendicular à divisa do terreno é de 75 centímetros. Sim. E ainda assim tem que ter um elemento antidevassa aqui na lateral da janela para evitar que o vizinho olhe ali pela janela. E esse elemento antidevassa tem que estar numa altura mínima do pé direito interno, com a profundidade mínima também de 75 centímetros. Então, fazendo toda essa análise dos projetos e das documentações relacionadas ao imóvel, no caso o terreno, porque ainda não tem construção ainda no terreno. O terreno está vazio, né? O terreno está vazio. Mas ainda assim eu tenho que ir lá. Isso. Ainda assim o engenheiro tem que ir lá no terreno para poder tirar as fotos, porque essas fotos elas têm que ser colocadas no laudo e tem que ser avaliado esse terreno onde será construído. Então a gente tem que achar o valor de mercado também do terreno, porque faz parte dessa análise que a gente vai fazer, né? A gente vai lá, avalia o terreno, a Lise analisa o orçamento da obra, o cronograma físico-financeiro, e outro serviço que a gente faz também é avaliar o imóvel como se ele estivesse pronto. Aquele projeto que ele apresentou hoje, pronto, naquele terreno, naquela localidade, vale quantos R$1.000? A gente avalia. Por quê? Aquela mesma questão da avaliação de imóveis. A gente tem que garantir para o banco que aquele imóvel que está sendo proposto à construção cobre a garantia que o banco vai emprestar para o cliente. É por isso que o banco paga a gente para fazer isso. Faltou um ponto importante a ser falado. Nesse serviço, a gente tem que analisar a documentação. Se tiver alguma coisa errada relacionada ao projeto, à documentação do imóvel, a gente terá também que gerar um APEPT no sistema para que o cliente ou o correspondente resolva... Possa corrigir o projeto, né? Não quer dizer que ele mandou o projeto e a documentação e veio errado, quer dizer que acabou o financiamento e não vai dar certo. Não, pelo contrário, 99% dos projetos que vêm para a gente vem errado. Aí a gente corrige, fala, muda isso aqui não pode, isso aqui é ilegal, isso aqui é crime, isso aqui está errado, isso aqui a NBR não permite. A gente muda tudo, o que deu para a Lise, eu acredito, um amplo conhecimento em várias NBRs que ela analisa, estruturais, complementares elétricos, sanitários, próprio arquitetônico. Todo esse conhecimento normativo do que pode e não pode estar no projeto, a Lise tem esse conhecimento, porque ela analisa os projetos. Então, veja, a gente analisa, se estiver errado, volta, o cliente refaz, corrige aquilo ali que a gente solicitou, manda de novo, a gente corrige de novo e aprova o processo de financiamento. Lembrando que o banco, ele permite que a gente gere o correto, né? É uma PEPT. Mas, às vezes, a gente sempre gera uma PEPT a mais para tentar... ajudar o processo. Ajudar o processo. Por que acontece muito? Existem tantos profissionais despreparados e desqualificados no mercado
que eles não têm condições de aprovar um projeto de primeira, ou às vezes nem conseguem aprovar um projeto depois que já foi corrigido. Então, o processo vem, a gente corrige, aponta os erros, e quando ele volta para a gente fazer a reanálise, vem ou com os mesmos erros ou com erros diferentes do que já não tinha antes. Ele corrige o que a gente mencionou que estava errado e estraga outra coisa. Ou às vezes não corrige tudo que a gente pediu. Então, assim, para você ver como o mercado hoje ele está muito desqualificado. Infelizmente, está desqualificado. E a minha opinião sobre isso é o quê? Falta de interesse de vocês, alunos, né, de engenharia e de arquitetura, procurar um local para trabalhar, um escritório grande, uma empresa séria, para saber como que funciona os processos da profissão. Porque só você saber calcular o tamanho de uma viga não vai te fazer saber ganhar dinheiro de verdade na obra ou fazendo projeto. Então vocês têm que trabalhar, vocês têm que entrar no mercado o quanto antes, não espere se formar para daí entrar no mercado. Ou não acredite que apenas só fazendo uma faculdade vai te deixar preparado para o mercado. Eu estagiei desde o meu primeiro período de faculdade. Então eu entrei na faculdade em 2008 e já em 2008 eu entrei numa construtora. Fiquei 5 anos nessa construtora, durante a minha faculdade inteira. E quando eu saí da faculdade, eu pedi demissão da construtora que eu trabalhava e abri a minha empresa lá em 2013. E estou aí até hoje, né, ganhando dinheiro, trabalhando muito, gerando emprego. Hoje somos 10 pessoas aqui no escritório. Né? Acho que é 11, né? 11 pessoas. Então, fora os terceirizados, né, que tem a empresa de São Paulo que é terceirizada para a gente, os programadores, enfim, assessoria de marketing, e enfim, a gente está gerando emprego. E a mão de obra também das obras, né, quando tem obra. Então, a gente está gerando emprego, tá? E tudo isso se deu, acredito, por quê? Pelo simples fato de eu ter buscado lá no começo da minha faculdade, né, interesse em estar lá dentro de um canteiro de obra. Pra você ter uma ideia, nesse período de 2008 a 2013, que foi quando eu estava na faculdade, eu participei ali da construção direta, ali na prática, de 12 mil unidades habitacionais em Porto Velho, na empresa que eu trabalhava, Direcional Engenharia. Então a gente fez aí cerca de 12 mil apartamentos, unidades habitacionais, nesse período, em 5 anos. Então eu aprendi muita coisa. A Lise, ela não está tendo oportunidade de construir 12 mil unidades habitacionais. Mas o que ela viu aqui, no tempo que ela já trabalha comigo, as centenas e centenas e centenas de laudos que ela já viu aqui e participou da elaboração, eu tenho certeza que já contribuiu muito para ela no aprendizado e no desenvolvimento profissional. O que você acha, Liz? Comenta aí, faça aí seus comentários finais aí. Então, eu falei para vocês um pouco do que eu faço aqui na empresa. Questão do aprendizado, gente, não tem, tipo assim, eu não vou conseguir falar tudo para vocês. Porque eu comecei aqui no escritório, eu não tinha nem noção que tem como credenciar no banco para poder trabalhar com os bancos, para poder fazer vistorias, entre outras coisas. Na faculdade, e eu já estou no 9º período, na faculdade não foi passado isso pra gente. Nem os professores sabem disso. Essa que é a questão. Nem professor de faculdade hoje consegue, de fato, não estou falando todos, tá? Não estou menosprezando ninguém, mas eu estou falando que aqui a grande maioria dos professores nem sabem da existência desse tipo de mercado. Eu acho que isso reflete muito o que é a nossa engenharia hoje, a nossa arquitetura hoje em dia. Então, na faculdade, para vocês verem, eu estou no 9º período, eu já estou terminando. Tipo, são 10. Então, tipo assim, do começo até agora, nenhum professor não foi passado nada pra gente sobre essa questão, que eu acho importante, porque eu acho que deveria ter, mas não tem. Eu acho que tinha que ser obrigatório nas faculdades do Brasil um semestre inteiro de avaliação de imóveis. Porque veja bem, qual que é o nosso produto? O que move a nossa profissão? Imóveis, casas construídas. E o que determina se uma casa vai ser construída ou não? A viabilidade dela, o valor de mercado dela. Então veja, hoje a gente aprende a projetar e a orçar, mas a gente não aprende na faculdade a determinar o valor de mercado dessa obra. Então o que adianta eu saber projetar uma casa, orçar uma casa, saber exatamente quanto eu vou gastar naquela casa para construir, mas se eu não sei quanto que eu vou conseguir ganhar vendendo aquela casa? Porque tudo envolve o valor de mercado dos imóveis. É importantíssimo esse conhecimento sobre avaliações de imóveis. Também acho importante ter essa questão do módulo na faculdade, sobre avaliações de imóveis. Isso aí, um curso inteiro aí, 6 meses, né? Um período inteiro de 6 meses aí só de avaliação de imóveis. A gente acha super importante isso. Então, gente, eu acho muito importante esse assunto. Quando eu comecei aqui na empresa, eu já comecei estudando. Eu li o Guia Interativo Construções Financiadas e fiz até o curso Mestre Fiscal de Banco. Exatamente, né? Eu não ia parar aqui um mês para ensinar a Lísia a fazer alguma coisa que eu já tenho gravado, inclusive, né? Que é o meu curso. Então, Feliz,
acessa aqui a plataforma, assiste esse curso inteiro, aí você vai começar. Foi o que a gente fez. Então, gente, com o curso Mestre Fiscal de Banco que eu comecei a fazer, eu pude aprender passo a passo de como se credenciar nos bancos. Apesar aí de não ser uma engenheira formada, ela já fez aí seu primeiro laudo, né, quando começou a fazer o curso, e hoje, na verdade, cuida de todos os laudos aqui da empresa praticamente, né? A Lise que faz aqui todos os laudos dos serviços que a gente analisa, ou a grande maioria deles. E aí, lógico, depois a gente só confere, verifica ali se está tudo ok, né, se está tudo certo. É um conhecimento que não vai ter faculdade, não vai ter cursinho, não vai ter nada que vai te ensinar. A não ser o curso Mestre Fiscal de Banco. O curso Mestre Fiscal de Banco ensina mesmo. Mas falando aqui do trabalho, né, esse conhecimento de trabalho, de atuar na área, não existe nada que pague isso. É verdade. Tipo, quando eu comecei a faculdade, eu não tinha noção do que eu ia ser depois que eu me formasse. E hoje, tipo assim, eu não era focada. Hoje eu posso dizer que eu sou focada em o que eu quero ser, o que eu quero fazer. Com esse laudo que eu fiz, eu posso usar ele para poder me credenciar nos bancos e continuar trabalhando aqui na empresa e ser engenheira credenciada aqui da empresa. Exatamente, é o que vai acontecer. A Liz daqui a um ano vai formar, né? Ano que vem está formada, né? E ela vai ser contratada aqui na empresa como engenheira e vai ter ali vai continuar responsável pelo setor que ela atua hoje, só que agora, né, podendo inclusive assinar os laudos, né? Eu já não vou mais precisar assinar todos os laudos, eu ou outros engenheiros que trabalham aqui. A Liz vai ser uma das engenheiras que vai estar aqui assinando os laudos que ela mesma já faz. E aí, lógico, é o que eu falo sempre aqui na empresa, para você subir, você tem que dar espaço para outras pessoas. Então, quando a Liz subir esse degrau aqui na empresa, vai abrir vaga para a gente contratar novas pessoas e vir trabalhar com a gente aqui e começar assim como a Liz começou. Mas o que vocês têm que entender, alunos de engenharia, arquitetura, e qualquer pessoa, né, qualquer formação na vida, eu acho, que você tem que entender o seguinte, não tem como começar de cima, todo mundo começa de baixo. Né, eu já falei aqui, eu já fui estagiário, né, fiquei 5 anos estagiando numa empresa, aprendi muito. Então, para eu estar aqui hoje, não aconteceu do dia para a noite, eu não abri meu escritório ontem. A minha empresa tem 8 anos, desde 2013 a gente tem empresa. Então, assim, é muito tempo, é uma caminhada muito longa. Então, se você quer ter sucesso, se você quer ter reconhecimento profissional, comece o quanto antes. Não espere você se formar para daí você se preparar para entrar no mercado. Você já tem que entrar preparado. Então, para você que ainda não sabe o que você quer ser quando se formar, é uma dica para você. Procure saber mais do assunto, se informe melhor, pesquise, para você ter um conhecimento e eu creio que possa te ajudar. Você não precisa nem fazer o meu curso, mas se você entrar lá no site mestrefiscaldebanco.com, só o conteúdo que eu tenho lá explicando sobre o que é o curso, eu tenho certeza que você já vai aprender muita coisa só de ler o que está no site. Você não precisa nem comprar o curso para aprender muito sobre o assunto, né? Só lendo o que já está lá. Lógico, né? Se quiser aprender mais, aí você compra. Isso aí, Então, eu já falei para vocês um pouco do que eu faço no meu estágio. Fique agora com as imagens de uma vistoria de medição de obra que a gente fez na prática, para vocês terem uma noção mais ou menos de como é que funciona. Isso aí, coloca as imagens aí da vistoria pra gente, Léo. Pessoal, chegamos aqui na obra e agora a Lise... Corta, volta. Acabamos de chegar aqui na obra para fazer a medição de evolução dessa obra aqui, conforme a gente já explicou no escritório, só repassando, a gente vai ver aqui, fazer fotos, fazer vistoria dessa obra para ver qual o percentual de evolução que ela teve aí no período. E aí sim, fazer a liberação do recurso financeiro dessa construção financiada. E a Lise vai explicar agora para você como que a gente faz isso na prática. Agora estamos aqui na obra para mostrar para vocês como que o engenheiro faz a vistoria. Primeiro, ele começa tirando as fotos da casa, da frente, e vai tirando as fotos de todos os cômodos da casa. Ele manda para mim as fotos para que eu possa fazer o aferimento da evolução da obra. No caso, por exemplo, aqui a gente já tem uma parte do chapisco já evoluído, então eu posso fazer o pagamento dessa parte que já foi evoluído. Por exemplo, a estrutura já está finalizada. Eu posso fazer o aferimento e o pagamento dessa parte que já está finalizado. No caso, medir 100% da estrutura. Isso. A impermeabilização também foi finalizada. Das vigas baldrames. Isso. Eu posso fazer esse pagamento também. No caso, não tem aqui impermeabilização das 3 primeiras fiadas, que é obrigatório. Então, essa impermeabilização a gente não paga. Paga só a das vigas baldrames. Importante a gente olhar a questão das vergas e contravergas, pois é uma exigência importante dos bancos, que devemos verificar para poder fazer o aferimento.
E aqui, como já tem feito, já podemos fazer o pagamento dessa parte. O aterro também podemos ver, dá para vocês verem também nas imagens, no vídeo, que também já foi feito. Então, podemos fazer o aferimento dele também. É importante a gente saber, por exemplo, a parte da cobertura já foi começado. Já podemos ver, é viga, né, que fala? Né? Tem as vigas ali. Tem as vigas. E tem as telhas também na obra, mas não foi colocado ainda. Então, a gente não pode fazer o pagamento. A gente só pode fazer o pagamento dos serviços que já foi finalizado. Exatamente, muito importante isso. A gente só afere os serviços já prontos. Então, mas doutor, as telhas já estão todas na obra, mede lá. Não, a gente só vai medir serviço finalizado, sempre. Então, gente, com essas fotos que o engenheiro faz na vistoria, ele manda para mim e lá no escritório eu finalizo o laudo. Após eu finalizar o serviço, o engenheiro verifica se está correto. Aí sim, ele assina o documento, né, que no caso é o laudo, para que depois eu possa mandar para os bancos e finalizar o serviço. Então é isso. Eu tiro as fotos, mando tudo para a Liz. Lá no escritório ela preenche todo o formulário padrão que tem, inclusive um sistema online. E aí depois eu só faço a verificação. Eu ou outros engenheiros que trabalham lá no escritório comigo. A gente faz a verificação, vê se está tudo ok. Geralmente sempre está tudo correto. E aí a gente só finaliza, assina e manda para o banco. E aí lá no banco, o gerente da agência responsável por esse processo, por essa construção, vai dar o comando no sistema, liberando o percentual relacionado a essa evolução de obra, e aí esse dinheiro cai na conta do cliente e ele continua e vai fazendo a obra até o fim. E isso funciona até a finalização da obra. Então, uma obra dessa aqui, uma casa como essa comum, a gente tem em torno aí de 4 a 6 vistorias, 4 a 6 medições no decorrer dela. E aí todos esses serviços, quem faz lá no escritório é a Liz. Claro. Inclusive também, como a gente já falou, ressaltando, a Liz também faz no escritório os laudos de aprovação. Ou seja, para começar essa obra, tem que ser feita uma análise no projeto antes de começar essa obra financiada. E aí quem faz essa análise é a nossa empresa, no caso a Liz, na verdade. Eu só confiro depois se estiver tudo certo. Eu ou alguns dos outros engenheiros da empresa, a gente só confere se estiver tudo certo. A gente finaliza, se precisar corrigir alguma coisa, a gente troca, arruma, vai ajustando, né? E aí a gente manda para o banco, que aí vai aprovando os processos. Então, esse aqui é um exemplo de uma medição de obra, mas a Liz também faz análise dos projetos e avaliação de imóveis, né? Que é no caso das obras prontas, que, por exemplo, a pessoa construiu com recurso próprio e depois vai vender para alguém através de um financiamento. A gente também vai lá nessa casa pronta para fazer a vistoria, para fazer um outro serviço, que se chama a avaliação do imóvel, para saber quanto que vale aquele imóvel. Para quê? Por exemplo, digamos que a pessoa está negociando o imóvel por 200 mil. O imóvel ele tem que ser uma garantia real de 200 mil reais, porque esse é o dinheiro que está sendo negociado. Então é por isso que o banco paga a gente para ir lá fazer uma avaliação de imóvel, para saber se esse imóvel realmente vale 200 mil. Vai que ele fala para o gerente, gente, tem uma casa ali de 200 mil e tal. Aí a gente vai falar, não, beleza, tá aqui, 200 mil, me dá aqui a matrícula da casa, a gente faz a alienação. Aí quando vai ver, a casa não vale 100 mil reais. Né? Então não dá para fazer isso. Então é por isso que o banco paga a gente para fazer esses serviços de medição de obra, acompanhamento, avaliação de imóveis, análise de projeto, para ter segurança jurídica e técnica de que os imóveis que estão sendo financiados estão adequados e aptos aí ao financiamento. Então, gente, é isso. Fique agora com as imagens da vistoria feita dessa casa. Tchauzinho.
Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse podcast aí, falando sobre os resultados de aprendizado do estágio da nossa querida Elisiane, né, na faculdade dela. Inclusive é um trabalho de faculdade isso. E agora, se você quiser aprender mais alguma coisa aí sobre engenharia civil, arquitetura e construção, assiste algum desses vídeos aqui ao lado e aproveita e clica na minha carinha aqui, no meu rostinho que está aqui, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E coloca as notificações. O sininho lá das notificações. Tá aprendendo a ser... Quando ele postar um vídeo, você vai ser notificado que ele acabou de postar um vídeo. Tá aprendendo a ser youtuber também. Deus me livre. Valeu!